Olá amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Eu sou o pastor Edmilson, falo aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus em Jordanésia e estou aqui para trazer uma palavra de Deus que vai falar no seu coração. Olha, abra o seu coração hoje para aquilo que Deus vai falar com você. Nós vamos aprender dele, de Deus, o que nós precisamos para ter uma vida de liberdade, uma vida de satisfação, uma vida de realizações. Tudo isso com Ele. Só temos realização, felicidade se for com Deus. Amém? Olha, prepare aí a sua Bíblia Sagrada, prepare também um copo com água. Depois da palavra, eu quero fazer uma oração. Hoje eu quero orar pela libertação, pela cura. Você que talvez vem se sentindo mal, sintomas, estranhos no seu organismo, talvez um caroço, talvez um nódulo, talvez você venha passando por um tratamento sério, E eu quero orar pela cura e determinar a sua cura em nome de Jesus. Talvez é um problema espiritual, talvez você talvez você é uma pessoa que ouve vozes, vê vultos, talvez alguém chama, você ouve o seu nome, às vezes até responde, Mas você vê que não tem ninguém ali e fica pensando, será que é a minha mente? Será que eu estou ouvindo coisas? Tudo isso é obra do diabo e nós precisamos crer na palavra de Deus para receber a libertação. Amém, queridos? Talvez você é uma pessoa que não tem conseguido dormir bem à noite, deita, acorda de madrugada sem sono, o sono vai embora, talvez demora para dormir. Toda a anormalidade não vem de Deus, vem do diabo. Isso eu aprendi quando eu comecei a buscar Jesus e fui aprendendo da palavra de Deus, que por detrás de toda a normalidade tem as garras sujas do diabo ali. E quando você ouve a palavra, esse domínio do inimigo, ele sai da sua vida, sai da vida de qualquer pessoa que busca o Senhor. Amém? Preparou então a sua Bíblia Sagrada? Lá em Juízes, capítulo de número 3, versículo 9. Juízes é no Antigo Testamento. Juízes, capítulo 3, versículo de número 9. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 11, tá bom? Juízes, capítulo 3, versículo 9, diz assim: E os filhos de Israel somos nós, povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Filhos de Israel somos nós, aqueles que buscam o Senhor, que querem e andam com Deus. Amém? Então a Bíblia fala aqui no versículo 9: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. Queridos, eu estava meditando nessa palavra, pedi a Deus uma direção, uma palavra para que eu pregasse hoje para você e para mim também. E Deus colocou no meu coração algo muito forte, que Deus não é o desejo, nunca foi, nunca será o desejo de Deus que o filho dele viva, ou esteja debaixo do domínio do inimigo. Deus sempre vai trabalhar para a libertação daquela pessoa. Olha, eu posso falar de mim, que Deus trabalhou tanto na minha libertação, na libertação da minha esposa. Foi algo assim que Deus trabalhou intensamente, porque Deus não abre mão da libertação dos filhos dele. Repare que quando os filhos de Israel clamam a Deus, Deus levanta para o povo dele um libertador. Alguém que libertaria o povo de Deus do domínio do diabo. E Deus sempre está levantando alguém que é usado por Ele para trazer libertação para você, trazer felicidade para a sua vida. Quantas vezes, talvez você está num momento difícil e ali você busca o Senhor, ouve a palavra, e aquela palavra vem como uma luz para a sua vida, entra no seu coração como uma paz tão grande, quer dizer, tirando todo o atrapalho do seu coração, trazendo libertação. A Bíblia fala então que quando o povo de Deus clamaram a Deus, o que Deus faz? Levanta um libertador. E Deus levantou. Diz aí, E Deus levantou um libertador e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então, versículo 10, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. A pessoa só vai ter domínio e poder com ela se ela tiver o Espírito de Deus com ela, se ela tiver o Espírito Santo com ela. Se nós tivermos o Espírito Santo de Deus conosco, nós vamos ter a liberdade, a libertação, e vamos desfrutar dessa libertação. Então, Deus enviou o Espírito dele, sobre esse homem que Deus usou como libertador para trazer liberdade e libertação para os filhos dele, os filhos de Deus. Então diz assim:
E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, a batalha. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim, que era o inimigo da época, né? Olha só, o poder de Deus sempre vai prevalecer, mas é uma batalha, meu irmão. A liberdade, a libertação de alguém, ela está envolvida a uma batalha, uma luta que só Deus pode dar a vitória. Se você tem vivido uma opressão, tem vivido em meio a uma luta, saiba que com Deus você vai vencer. Se você tentar com o seu conhecimento, com a sua capacidade, com a sua força, você não vai conseguir. Mas se você começar a buscar a Deus, o poder de Deus, você vai ser liberto. Você vai ter a vitória na sua vida, em nome de Jesus. Versículo 11, até onde nós vamos. Depois que a mão de Deus prevaleceu, o poder de Deus prevaleceu. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Depois que a mão de Deus agiu e operou aqui grandemente nessa batalha, houve paz. A paz reinou na terra. Quando que não tem paz na vida de alguém? Quando o inimigo está agindo. Quando falta paz para você, pastor, tem faltado. Tem faltado paz no meu lar. Tem faltado paz, pastor, porque eu estou com uma enfermidade, eu estou com um problema sério na saúde. Quando falta paz é porque o inimigo está agindo ali. E se você clamar a Deus, Ele vai enviar o libertador. Vai, pastor, com certeza. Lá no Evangelho de Lucas capítulo 4, é o Novo Testamento, vai até lá. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Vai até lá, povo de Deus, é no Novo Testamento. O Novo Testamento começa em Mateus, depois de Mateus vem Marcos, depois de Marcos vem Lucas. Lucas capítulo de número 4, versículo 18, em nome de Jesus. Estou falando um pouco alto hoje, porque está um barulho na rua, então eu estou levantando a minha voz. Se você falar, pastor, hoje está falando alto, eu tenho o costume de falar sempre mais baixinho, né? Mas estou falando alto porque está um barulho tremendo na rua hoje, então eu estou levantando a voz para não atrapalhar, tá bom? Em nome de Jesus. Vai lá, Lucas capítulo de número 4, versículo, vamos ler o 18 e o 19. Olha o que Jesus diz aqui, Ele é o libertador, Ele é aquele que liberta verdadeiramente. Diz assim, versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. E o Espírito do Senhor, Jesus falando, é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. É triste quando uma pessoa, meu irmão, ela está oprimida, ela está aflita, ela está se sentindo ali presa do inimigo, e Jesus é o libertador que liberta qualquer pessoa, seja onde o mal estiver agindo. Às vezes é o coração que está oprimido, e às vezes é como se duas mãos estivessem apertando, sufocando aquele coração. Jesus liberta. Aonde a medicina não alcança, aonde o conhecimento humano não alcança, o poder de Deus vai lá, amém? Versículo seguinte, que é o de número 19. E o que mais que Jesus foi trazido ao mundo para fazer? A apregoar liberdade aos cativos. Colocar em liberdade. A palavra de Deus coloca você em liberdade. A partir do momento que você ouve a palavra, aquela palavra vai entrando no teu coração e vai te libertando. Vai libertando você de um mau pensamento, de um desejo, de uma tentação, de uma vontade. Vai libertando do domínio do inimigo, vai libertando você de tudo. E aqui diz, apregoar, falar, né, da liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o ano de aceitar o Senhor, é o ano de ter liberdade, é o ano de ser livre, é o momento de você aceitar a sua libertação, meu irmão. É o momento de você falar para você mesmo, eu não aceito mais mal nenhum na minha vida, eu vou desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Deus não me trouxe a este mundo para eu ser um escravo do diabo, não. Deus me trouxe a esse mundo para eu ser uma bênção, para eu ter paz, para eu ser feliz, para eu ter realizações, em nome de Jesus. Ainda no Evangelho de Lucas, agora o capítulo de número 13, versículo 10, à frente, né? Você está no Lucas 4, vai para Lucas 13. Lucas capítulo 13, versículo 10 e até o versículo 13, tá bom? Lucas capítulo de número 13, versículo 10. Olha o que diz o seguinte, Lucas capítulo 13, versículo 10. Queridos,
Ele foi enviado para libertar, para colocar você em liberdade, para me colocar em liberdade. Eu louvo a Deus. Falava com a minha esposa, a gente estava indo para a igreja agorinha, e eu estava falando para ela que eu me sinto tão feliz quando eu vejo tudo que Deus fez comigo, por mim, pela minha família, todo o entendimento que Deus vem me dando, toda a ferramenta, toda a arma que Deus vem colocando nas minhas mãos, nos meus lábios, para eu guerrear e combater contra o diabo. Isso me traz uma alegria muito grande, uma satisfação. Por quê? Porque um dia o diabo me oprimiu, pisou em mim, e hoje eu tenho autoridade em Deus, com Deus, para pisar serpentes e escorpiões, como a Bíblia diz, e desfazer toda a obra do diabo e mal nenhum acontecer para mim. Por que, pastor, você fala isso? Porque a Bíblia Sagrada me fala isso. Faz essa declaração, que Jesus me deu poder para pisar toda a força do inferno, pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inferno, e nada vai me causar dano algum. E isso eu recebi ouvindo a palavra, lendo a Bíblia Sagrada, crendo na palavra que eu estava lendo. Eu mesmo falo para você, creia. Meu irmão, você está sendo revestido de poder, meu irmão, minha irmã, revestido de poder para lutar, guerrear e ter a sua liberdade, ter a sua libertação. Meu irmão, Deus quer você livre. Quando o povo clamou a Deus, o que Deus fez? Levantou um libertador. E houve liberdade com batalha, mas houve a liberdade. E houve paz na terra, o povo descansou. O povo só descansa, só tem paz quando o inimigo sai, deixa de agir na vida daquela pessoa, deixa de agir na mente. Às vezes é uma perturbação mental. A pessoa está ali conversando, mas a mente está a milhão, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes é tomada por um medo, é tomada por uma ansiedade. Por quê? Porque o inimigo está agindo na mente. E essa pessoa vai ser liberta quando ela ter contato com a palavra. Pastor, eu sou essa pessoa que o senhor está falando aí agora. Pois então você está tendo contato com a palavra. Deus tem a libertação para você, meu irmão. Deus tem a libertação para você, minha irmã. Não aceite opressão nenhuma. Não aceite ser oprimido. Aceite ser liberto, aceite ser uma bênção. Olha o que diz aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos na sinagoga, uma mulher com espírito de enfermidade, 18 anos sofrendo com aquele mal. Não eram, eu falo sempre na igreja, né? Não era 18 minutos, 18 segundos, não eram 18 dias, que já é muito tempo, também não eram 18 meses, 18 anos de sofrimento, de opressão, de domínio do inimigo sobre a vida dela, mas ela estava no lugar certo, ouvindo Jesus falar, anunciar as boas notícias. Então naquele momento ela estava diante do libertador dela. Hoje, agora, você está diante do seu libertador. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a pessoa que você está enxergando na sua frente, que é o pastor. Não, é a palavra de Deus. Ele é aquele que é o libertador verdadeiro. A Bíblia diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa Ele agir na tua vida. Entregue a sua vida nas mãos dele. Confia nele, tudo Ele fará. Vamos continuar aqui. Versículo de número 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus viu aquela mulher. Jesus está vendo você agora, você sabia disso? Você sabia que eu estou pregando aqui, mas quem está falando é o Senhor? É só a voz que você ouve, o tom, que é do pastor aqui, o Edmilson, mas quem está falando é Deus. Ele já viu você, sabe tudo a seu respeito, conhece tudo da sua vida e sabe de tudo que você precisa, sabe das aflições, sabe dos tormentos, das guerras interiores que você enfrenta. Ele sabe tudo, meu irmão. A Bíblia fala que Jesus viu aquela mulher no meio da multidão e conheceu o sofrimento dela, conheceu a opressão dela, conheceu que o inimigo dominava a vida dela. E aqui Jesus vai libertar essa mulher e ela vai ser feliz. Vamos continuar. E vendo-a, versículo 12, Evangelho de Lucas 13, 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, pediu para que ela viesse até ele e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificou a Deus. Mas a Bíblia fala que por 18 anos de modo algum essa mulher se endireitava. Era uma aflição para aquela mulher. Talvez tenha uma área da sua vida que talvez há um ano que não se endireita. Talvez tenha uma área da sua vida que há alguns dias que não se endireita. Pastor, tem uma situação aí que se levantou, já estou contando tantas horas que olha, a situação está brava.
ou talvez alguém que está assistindo diz: olha, o meu problema já é dias, viu, pastor? Não é horas, não. O meu problema, pastor, já é meses. Pastor, o meu problema já tem anos já. Não consigo endireitar, não tem como endireitar. É aflição, é sofrimento, é perturbação, é tristeza, é amargura. Pois então chegou o dia da sua liberdade. Chegou o dia da sua libertação. A Bíblia não diz que por 18 anos essa mulher andava encurvada, talvez uma área da sua vida está encurvada, talvez uma área da sua vida está passando por lutas, mas a Bíblia diz que com Jesus ela se endireitou. Jesus viu e disse: mulher, vem aqui. Impôs as mãos, repreendeu o mal, e aí ela se endireitou. De modo algum, antes da palavra, ela podia se endireitar, mas houve libertação. Jesus fez aqui uma libertação na vida daquela mulher, e a vida dela se tornou uma vida normal. Quem olhava já via: olha aquela mulher encurvada. Talvez já era até um ponto de referência. Olha, perto da casa daquela mulher encurvada. Olha, passou aqui uma mulher encurvada, era um ponto de referência, era algo triste para aquela mulher, mas isso acabou. Talvez você tenha um ponto de referência triste, que te envergonha. Acabou. Chegou o dia da sua liberdade, chegou o dia da sua libertação, e eu vou orar por isso agora, em nome de Jesus. Vamos lá, tomar posse da bênção? Pega o seu copo com água, deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro. E nessa oração, Deus amado, eu apresento a vida de cada pessoa que está assistindo esse culto. E repreendo em nome de Jesus toda a anormalidade, toda a obra do inferno, toda a ação do diabo que se levantou contra essa casa, contra essa família, contra essa pessoa, contra o corpo dessa pessoa. Talvez alguém que foi vítima de macumba, feitiço, olho gordo, alguém que foi vítima de trabalho de macumba mesmo, aquele trabalho feito no cemitério, na Mata Virgem. Em nome de Jesus eu repreendo, na cachoeira, na encruzilhada, eu repreendo, eu digo: mal, pega tudo que é seu agora, sai da vida dessa pessoa, sai do corpo, sai da mente, deixa a mente dessa pessoa, deixa o coração dessa pessoa, deixa o organismo, o corpo dele, o corpo dela, eu repreendo, eu desfaço toda a obra do diabo, e eu digo a você: diabo, em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e nunca mais volte para a glória do Teu nome. Pai, eu creio na libertação dessa pessoa, creio na libertação desse homem e dessa mulher, e declaro a cura sobre esse corpo, declaro a cura sobre esse organismo, sobre essa mente, sobre esse coração. Pai, consagra essa água agora, coloca nela o Teu poder, tira dela toda a manipulação humana, coloque da Tua unção. E em nome de Jesus eu declaro que quando essa pessoa participar, ela vai ser alcançada pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Beba água, filhos de Deus, pode tomar. Glória a Deus, amém? Deus sempre está enviando liberdade para nós, libertadores, porque Deus quer nos ver libertos, quer nos ver abençoados. Receba a sua bênção, não aceite mais o domínio do inimigo na tua vida. Se tinha uma normalidade, já não pode ter mais. Pastor, tem algumas anormalidades, tem algumas coisas da minha vida que não é normal, não. Tinha, não vai ter mais, porque a partir de hoje você é uma pessoa liberta para a glória desse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Amados, nosso encontro será no domingo, o próximo encontro domingo. Vai ser uma live, 9 horas da manhã, de bênção de Deus na nossa vida, de poder de Deus. Deus vai dirigir na palavra, Deus vai dar uma palavra abençoada, louvor. Nosso encontro então domingo, 9 horas da manhã. Compartilhe esse culto de hoje, tá? Com familiares, amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas. E não esqueça de contar os seus testemunhos nos comentários aí, tá bom? E até pedido de oração se você precisar. Eu tenho ficado muito feliz com as pessoas testemunhado, milagres, tudo aquilo que Deus tem feito através da palavra, da oração, do ato de fé, que é a água que nós bebemos. Glorifique, testemunhe para a glória do nosso Deus. Amém? Amados, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Um abração para todos. Fiquem com Deus.